Exclusivo, Ana Hickman e família reagem com indignação ao processo por homicídio contra o homem que salvou a vida dela. Essa semana, o Ministério Público contrariou as conclusões da polícia e rejeitou a tese de legítima defesa por parte de Gustavo Correia, o cunhado da Ana. Gustavo enfrentou o fã enlouquecido que invadiu o hotel onde Ana Hickman estava. Uma família ferida por um atentado violento que deixou cicatrizes e traumas. Quando ele apontou 38 na minha cara e falou, agora vamos brincar, vamos ver se você tem sorte na vida, vamos fazer roleta russa, e engatilhou a arma, eu tinha certeza que ali era o fim, acabou. Ferida também por uma decisão judicial. Quem era vítima agora se transforma em réu. Que homem em sã consciência, vendo as pessoas que ele ama sendo alvejadas, não ia tomar uma atitude? Que pai não ia fazer isso? Que irmão não ia fazer isso? Ou ia assistir de camarote todo mundo morrer? Veja a indignação de Alexandre Correia, marido de Ana Hickman. Um garoto que nunca fez nada pra ninguém. Um garoto que trabalha desde 13 anos de idade. Um menino que lutou a vida inteira. Pô, trabalhamos em família. Julgado por homicídio. A revolta contra quem formulou a denúncia. Agora, o promotor, ele leu outro caso. Não foi o caso do meu irmão. O meu irmão lutou pela vida, porque ele nem sabia se a mulher dele e a minha esposa estavam vivas. A ideia de até deixar o país. Juro pelo meu filho que se não fosse a condição empresarial que a gente tem, de tanta gente depender da Ana Hickman, que não é de mim, da Ana Hickman, eu ia embora daqui. E a defesa incondicional de quem salvou vidas durante o ataque. Eu não posso admitir que o meu irmão hoje seja apontado como culpado. Ele não é. Ele é meu herói. Ele salvou minha vida. As lágrimas e a indignação são frutos de uma decisão surpreendente. A Justiça de Minas Gerais agora acusa Gustavo Correia, o cunhado de Ana Hickman, de homicídio, como conta o repórter Tiago Américo. De vítima a réu. O que deixa Ana Hickman e os parentes tão inconformados é a decisão tomada esta semana por um promotor. Ao contrário da sugestão da polícia, que pediu o arquivamento do caso, o Ministério Público decidiu denunciar Gustavo Correia, o cunhado que reagiu contra o agressor e salvou a vida da apresentadora por homicídio doloso quando há intenção de matar. De acordo com o promotor, o crime não foi em legítima defesa. Para a maior surpresa da família de Ana, a Justiça aceitou a denúncia. Agora, Gustavo vai responder ao processo. Em casos assim, se condenado, o acusado pode ir a júri popular e pegar até 20 anos de prisão. Todos os crimes dolosos contra a vida são decididos pelo júri popular. A duração do processo depende muito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acredito que é um processo que deva ser demorado, mais longo, porque ele deve responder em liberdade. Não teria por que o cunhado da Ana Hickman responder esse processo preso. Seria um absurdo. O advogado está otimista. Os trabalhos periciais foram fiéis a tudo que aconteceu naquele dia. E contra um trabalho pericial é difícil ter argumentação, né? Nós estamos absolutamente tranquilos com as nossas linhas de defesa e que elas serão acatadas pelo Poder Judiciário, sim. O atentado contra Ana Hickman aconteceu há 50 dias, em 21 de maio, quando ela foi a Belo Horizonte para um evento de moda. Ana estava acompanhada de parentes que trabalham com ela. Gustavo, cunhado e sócio. Giovana, mulher de Gustavo e assessora de imprensa da apresentadora. Os três se hospedaram neste hotel, numa região nobre da cidade. No mesmo hotel, também estava Rodrigo Augusto de Pádua, de 33 anos. Ele não conhecia pessoalmente a apresentadora.
era um fã que perdeu o controle das próprias emoções. Acreditava ter sido rejeitado por Ana. Ele tinha mais de 10 mil fotos de Ana Hickman em um pendrive. Por volta de 1h30 da tarde, Rodrigo rendeu Gustavo com um revólver no elevador. Gustavo foi obrigado a levar Rodrigo até o apartamento de Ana. No quarto estavam Ana e Giovana. Esta gravação foi feita do lado de fora do quarto por um cabeleireiro de Ana. Neste trecho, fica nítida a fixação doentia que Rodrigo tinha pela apresentadora. Eu sou um ser humano, Betinho. Eu sou um ser humano. Eu tenho coração de farinha. Eu jamais tirei seu coração. Desesperada, Ana tenta convencer Rodrigo a não atirar. A gravação é interrompida e não registra o desfecho. Rodrigo atirou e acertou Giovana. Gustavo, o cunhado da apresentadora, reagiu. Na briga, o agressor disparou mais uma vez e atingiu a parede. Gustavo conseguiu tomar a arma e matou Rodrigo com 3 tiros. Giovana foi levada para um hospital próximo ao hotel. Passou por cirurgia e alguns dias depois foi transferida para São Paulo. Rodrigo era solteiro e desempregado, não tinha filhos e se mostrava obcecado por Ana Hickman nas redes sociais. Aqui ele escreveu: "Amor de homem, Ana, eu só senti por você. Sou mesmo um homem apaixonado." Algumas mensagens tinham palavras agressivas e conteúdo erótico. Foi por isso que, meses antes do atentado, Ana Hickman o bloqueou nas páginas que mantém na internet. Um dia depois do atentado, Ana Hickman recebeu o Domingo Espetacular. Emocionada, contou como escapou da morte naquele dia. Ele apontou a arma para mim exatamente na direção da minha cabeça. E puxou o gatilho do 38. No que ele fez isso, eu perdi o controle do meu corpo totalmente e eu não sei se eu desmaiei, o que aconteceu. Eu perdi a noção do meu corpo, mas eu escutava tudo que acontecia. E eu caí para cima da cama. E eu acho que eu caí para cima do colo da minha cunhada. Caí como se eu tivesse caída assim, desse jeito. E é nessa hora que ele vem e aponta para minha cabeça. E dispara. E dispara. Só que pelo jeito que o tiro passou do meu lado e pegou na minha cunhada, ela deve ter feito um movimento com o corpo para me proteger. A Polícia Civil de Minas Gerais pediu o arquivamento do caso. Segundo as investigações, Gustavo agiu em legítima defesa depois que o agressor disparou o primeiro tiro. Essas são imagens dos arquivos que foram enviados à Justiça. Eles mostram uma série de provas que levaram a Polícia Civil a concluir que Rodrigo planejou tudo e queria matar Ana Hickman. Ele fez toda uma gama de ações que demonstra que ele teve, sim, a intenção ou teria a intenção de cometer o crime. A perícia encontrou no celular de Rodrigo pesquisas feitas poucos dias antes do atentado. Ele verificou até se o hotel tinha detector de metais. Depois procurou pelos tipos de munição disponíveis para um revólver calibre 38. E ainda quis ter certeza se uma bala calibre 22 seria capaz de matar ou não. A perícia também encontrou 5 munições especiais com maior carga propulsora no bolso de Rodrigo. A arma que Rodrigo usou tinha numeração raspada, por isso ficou impossível determinar a procedência. No quarto onde Rodrigo ficou hospedado, a polícia encontrou um papel com anotações. Veja que ele montou um cronograma para cometer o crime e tinha até um plano B. Esperar Ana no hotel. Ir para o showroom no local do evento de moda com Ana Hickman. Ir para o aeroporto. Havia um manuscrito que Rodrigo planejava onde iria abordar Ana Hickman. Ele colocava como forma alternativa. No papel também havia o número de CNPJ que Rodrigo usou para tentar se registrar no evento de moda.
A investigação também concluiu que Gustavo, em momento algum, teve a intenção de matar o agressor e que tentou imobilizá-lo antes dos disparos. Essa imagem mostra que Gustavo chegou a morder o braço de Rodrigo na tentativa de desarmá-lo, como contou nesta entrevista um dia após o atentado. Sangra bastante. Falei, solta essa arma, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Solta. Não vou soltar. Solta essa arma, solta. Falei, solta, soltou e você acabou. O delegado Flávio Grossi, que presidiu o inquérito policial, explicou que os disparos de Gustavo contra Rodrigo foram realizados com um intervalo de milésimos de segundos. Mas um detalhe para reforçar a legítima defesa. Eu acho que não só esse ponto dos tiros em frações de segundo, mas outras circunstâncias, a obsessão, a arma não era do cunhado da Ana Hickman, ele entrou em luta corporal para salvar a vida da Ana Hickman e da mulher. Apesar do pedido de arquivamento do processo feito pela polícia, o promotor Francisco Santiago diz que Gustavo se excedeu ao disparar 3 vezes contra Rodrigo. Por isso, o cunhado de Ana Hickman está sendo acusado de homicídio doloso. Este especialista em defesa pessoal acha absurdo duvidar da legítima defesa neste caso. Não tinha outra reação. Ou era ele ou era o bandido. Se não fosse o Gustavo, eu acredito que a tragédia seria bem maior. Talvez hoje seriam mais mortes. A primeira reação de Ana Hickman foi na internet. Ela publicou o significado do verbete indignação no dicionário, revolta, sentimento de oposição, cólera provocado por uma circunstância injusta. Na legenda escreveu, família. A gente não entende mais, respeita, né, a posição do Ministério Público, mas discorda veementemente essa situação e vamos fazer tudo o que for necessário para comprovar a inocência dele. Na casa de Ana Hickman, os sentimentos diante da denúncia variam. Vão desde a perplexidade no primeiro momento, passando pela tristeza, impotência, indignação, revolta. Eu digo que é um caldeirão de sentimentos, porque é medo que não passa, e não sei quando vai passar, é de indignação, porque a gente não pediu para isso acontecer. Aliás, eu nunca dei motivos para isso acontecer. De revolta de pessoas de bem que só quiseram defender a sua vida, como qualquer ser humano, eu acho que tem o direito de fazer isso sim. Ou você pede para morrer. Você tem que ser conivente com um psicopata e falar, tudo bem, me mata. Aí tudo bem, aí tá certo. Ana Hickman e Giovana gravaram a entrevista lado a lado neste domingo. Muitas vezes de mãos dadas, como companheiras em uma tragédia que mudou a vida da família. É muito injusto. É muito, 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 muito injusto. A gente nunca fez mal para ninguém. A minha família só trabalha. É uma família unida. Ajuda o próximo. O que mais a gente precisa fazer? Paga seus impostos, faz tudo direitinho. A gente é merecedor disso. Não, a gente não é. Giovana, a cunhada que entrou na linha de tiro e foi atingida por 2 disparos, conta que revive a mesma cena todos os dias. Eu tive a sensação como se eu tivesse tomado um soco no braço. E o barulho foi muito alto, porque como o quarto era pequeno e a gente estava muito perto, então fez um barulho gigante. Então, na hora eu dei um berro e vi o Gustavo pulando para cima dele e a gente saiu correndo. Além do trauma, Giovana carrega outras cicatrizes. O caminho percorrido pela bala provocou ferimentos graves. Ela passou por várias cirurgias, marcas que vai carregar no corpo por toda a vida. O tiro entrou no braço e depois foi para a barriga e eu tenho a bala alojada na perna até hoje e vou continuar o resto da minha vida com essa bala alojada dentro de mim. Giovana não tem dúvidas, só está viva graças à coragem do marido.
Ele não fez nada de errado. Ele fez a única coisa que ele podia fazer. Ele também poderia ter tomado um tiro, ele poderia ter morrido. A gente sabe que a pessoa que foi lá, ela foi para matar, porque ela estava armada, ela estava com mais 5 balas dentro do bolso. Eu tomei um tiro, né? Não foi uma brincadeira o que aconteceu. Eu poderia ter morrido. O carinho e a gratidão de Ana Hickman pelo cunhado, Gustavo, não tem limites. Eu falo que se o Gustavo não tivesse dado aquele pulo na hora, ele teria continuado atirando, porque ele continua atirando depois. Um tiro pegou na Giovana, o outro foi para cima e ele continuou. Ele só não terminou porque o Gustavo nos salvou. Se ele não tivesse nos salvado, se Deus não tivesse dado a coragem ao Gustavo, que é um homem que nunca teve uma atitude como essa, ter feito isso, nós estaríamos todos mortos. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Quando ele apontou 38 na minha cara e falou, agora vamos brincar, vamos ver se você tem sorte na vida, vamos fazer roleta russa, e engatilhou a arma, eu tinha certeza que ali era o fim, acabou. Para Ana, o ataque foi incompreensível e inexplicável. Até hoje, ela não consegue entender a motivação de tanto ódio, de tamanha violência. Por causa de um louco, de um psicopata, que planejou cada passo que ele deu. Eu nunca dei motivo para nenhum fã meu fazer isso. Pelo contrário, eu sempre tratei as pessoas e continuo fazendo isso até hoje muito bem. Depois do atentado, a rotina da família mudou. A segurança foi reforçada e as aparições em público diminuíram. Mas pessoas da família, que Ana Hickman sempre fez questão de preservar, ficaram expostas. É muito cruel. Eu levo vida pública, eu sei como levar as coisas, mas a minha família que nunca quis aparecer. Eles não vão mais ter a vida de volta. A minha sogra, que é uma mãe para mim, que chora todo dia, que tem que encarar as pessoas na rua apontando para ela. Os meus avós no sul, que eu nunca quis mostrar porque foi uma opção nossa. Minha família não quer ter vida pública, nunca pediu por isso. Nunca mais vai ter sua vida de volta. Eu nunca mais vou ter a minha família sendo só minha família. Vai ser a família que passou por tudo isso. O tempo e a volta ao trabalho no programa Hoje em Dia, da Record, ajudaram na recuperação. As lembranças do ataque estavam cada vez mais distantes, mas 50 dias depois, o indiciamento de Gustavo fez a família reviver o mesmo pesadelo. Que homem em sã consciência, vendo as pessoas que ele ama sendo alvejadas, não ia tomar uma atitude? Que pai não ia fazer isso? Que irmão não ia fazer isso? Ou ia assistir de camarote todo mundo morrer? E agora a gente é culpado? A gente buscou por isso? Não, a gente não buscou. Eu não posso admitir que o meu irmão hoje seja apontado como culpado. Ele não é. Ele é meu herói. Ele salvou minha vida. Gustavo Correia é o irmão mais novo de Alexandre, marido de Ana Hickman. Um irmão que Alexandre defende de maneira incondicional. Nós vamos agora ver um homem de bem. Um garoto que nunca fez nada para ninguém. Um garoto que trabalha desde 13 anos de idade. Você pode perguntar para qualquer pessoa, meu irmão trabalha desde os 13 anos de idade. Meu irmão é um cara correto, entendeu? Um menino que lutou a vida inteira, julgado por homicídio. Alexandre não consegue entender por que o irmão corre o risco de ser preso por ter defendido a vida da família dele. O meu irmão é um homem de bem. Ele não tinha chance de pensar, de calcular e de raciocinar. Esse cara era um psicopata que mandava mensagens compulsivas para minha esposa. Esse cara era calculista, esse cara pensou, repensou, raciocinou, ele tinha trajeto, ele tentou acesso, ele tentou fazer de tudo. E o meu irmão é um homicida.
O meu irmão é um homicida? Não, meu irmão não é homicida. Não. Está errado. Acho bom pensar no que estão fazendo, porque estão enlouquecendo a minha família. Lágrimas, indignação, mais que uma entrevista, um desabafo. Eu matar minha mulher, eu matar minha cunhada, eu matar o meu irmão. Eu ia falar o quê pro meu filho? Desculpa, eu negligenciei a segurança da sua mãe, meu filho. Seu pai é um cretino, um lixo. E além de tudo, esse promotor faz isso com meu irmão. O que esse cara tem na cabeça? Ele quer enlouquecer minha família. A revolta pelo indiciamento do irmão fez Alexandre pensar em se mudar do Brasil. Eu só não tiro minha família do Brasil, por completo, porque eu tenho 150 funcionários que precisam de mim para levar sustento para casa. E óbvio, num país devastado, eu não vou pagar injustiça com injustiça, porque eu juro pelo meu filho que se não fosse a condição empresarial que a gente tem, de tanta gente depender da Ana Hickman, que não é de mim, da Ana Hickman, eu ia embora daqui. Na quinta-feira. Eu juntava minhas famílias e ia embora daqui. Só que agora, além de tudo, a gente tem que ficar aqui para defender o que nunca a gente imaginou que ia acontecer. Né? Acabou a minha família, acabou a nossa liberdade, acabou a nossa convivência, acabou a nossa paz. Uma família ferida e unida pela dor da indignação e pela esperança de absolvição. A verdade é que eu acredito na justiça, sim. Eu acredito. E a gente vai mostrar, assim como a perícia já mostrou, como tudo que foi feito já mostrou, que foi legítima defesa. Ele só fez aquilo para não morrer. E para que vocês também não morressem? Para poder voltar para casa, para ter meu filho, para poder cuidar da minha família como eu sempre fiz. É isso que me deixa indignada. O adeus a um dos maiores nomes da comédia no Brasil, Guilherme Caram. Ele morreu esta semana vítima de uma doença rara e hereditária. 2 irmãos do ator morreram da mesma doença. Nos últimos anos, Guilherme Caram vivia recluso em casa, sob os cuidados da família. Um homem famoso pelo sorriso. Dono de personagens conhecidos pelo público. Vítima de uma doença rara e cruel. Guilherme Caram morreu nesta semana no Rio de Janeiro. Tinha 58 anos e deixa um legado para a comédia no Brasil. Então eu fico de um lado pro outro. Nos últimos 2 anos, esse foi o endereço do ator Guilherme Caram. Ele foi internado neste hospital do Rio de Janeiro por causa das complicações da doença degenerativa contra a qual ele lutava desde 2005. Guilherme já não andava mais, não falava e alternava momentos de lucidez. Ele também não aceitava receber visitas. Apenas o pai, já com 91 anos de idade, acompanhava o filho nessa luta contra uma síndrome rara que levou à morte a mãe de Caram e outros 2 irmãos. O ator sofria da doença de Machado Joseph, síndrome rara, degenerativa e hereditária. A irmã mais nova do artista também tem a doença. O gene alterado do pai ou da mãe passa para o filho. A doença de Machado Joseph afeta o sistema nervoso. As células do cerebelo, área responsável pela coordenação motora, sofrem com lesões progressivas. O paciente perde os movimentos das pernas e braços. A fala e a visão também são afetadas. Não necessariamente todos os filhos vão ser acometidos, tá? Esse acometimento pode ser apenas parcial. Algumas famílias você não tem todos os herdeiros acometidos. A doença não tem cura. Este neurologista explica que os pacientes recebem um tratamento para diminuir as dores. Diversas terapias também ajudam a melhorar o dia a dia de quem tem o problema.
O nosso objetivo maior é tentar melhorar a qualidade de vida do paciente, oferecendo tratamentos sintomáticos, na verdade, né? Então, assim, é relaxante muscular para as espasticidades, muita fisioterapia que ajuda também. Porque infelizmente, hoje em dia, a gente ainda tem muito pouco o que acrescentar ao paciente. É tentar melhorar a qualidade de vida, melhorar a sobrevida dele enquanto a gente pode. Nos últimos anos, Karam buscou o isolamento. Sentia muitas dores e não conseguia mais atuar. O último trabalho na televisão foi em 2005, ao lado do ator Raul Gazola. Ele já estava com dificuldade de locomoção. Eu me lembro que eu via ele encostado na parede, se contorcendo. Eu falei, meu rei, tá tudo bem aí? O que você está sentindo? Ele falou, não, estou com muita dor nas costas. Mas o que é? É dor nas costas. Eu falei, meu rei, passamos dos 40. Ele começou a demonstrar ali muita dificuldade para gravar. Até para se manter em pé, coisa e tal. Mas na gravação ele realmente era muito empenhado e dava o que ele tinha e o que ele não tinha. O que era dele e coisas que não eram dele, para se locomover e fazer da melhor maneira possível. Para o companheiro de tantos trabalhos, fica o reconhecimento. Ele era muito inteligente, muito talentoso. Eu sinto, mas que o céu agora está rindo, com certeza absoluta. Guilherme Karam queria ser arquiteto. Fez faculdade, mas largou tudo para subir aos palcos e atuar. Droga, é impossível atravessar esse muro! Em 1988, fez o vilão do filme Super Xuxa contra o Baixo Astral. A apresentadora Xuxa Meneghel se despediu do ator com uma mensagem numa rede social. O cara de alto astral se foi. Descanse e fique bem. Francisco é porteiro do prédio onde o ator morava, na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro. Guarda com carinho uma fotografia ao lado de Karam. O ator já estava bastante debilitado, mas feliz ao lado do amigo. Mesmo doente, né, com aquela doença trazendo, massacrando, mas a alegria sempre dentro dele. Porque era um grande artista, um grande ator, né? Que a televisão brasileira hoje está de luto, né, com a partida do Guilherme. Amigos dos palcos, dos sets de gravação, muitas personalidades lamentaram a morte de Guilherme Karam. Gugu Liberato postou uma foto ao lado dele e escreveu: "Descanse em paz, Guilherme Karam." Zezé Mota, de Escrava Mãe, disse que o ator é mais uma estrela no céu ao lado de muitos outros amigos queridos. A atriz Lisandra Souto publicou a capa de uma revista que fez ao lado de Guilherme e escreveu: "Guardarei essa lembrança para sempre no meu coração. Descanse em paz." Os amigos mais próximos prestaram as últimas homenagens no enterro do corpo do ator. Diogo Vilela foi companheiro de Karam na TV Pirata, que fez sucesso nos anos 80. Nem combina com a tristeza da morte dele. Acho que a gente vai lembrar dele para sempre, assim, divertindo a gente, né? Sendo quem ele é, aquele talento, aquela voz maravilhosa. Emocionado, Miguel Falabella relembrou a parceria sempre divertida com Karam. Foi um ator de rara energia em cena. Tive a honra de trabalhar com ele por quase uma década. Fizemos uma dupla que foi memorável na época, Falabella e Karam. E ele, além disso, era uma pessoa muito generosa, muito querido, sempre. E hoje eu pensei, meu Deus, eu não vi o Guilherme doente. Eu só vi o Guilherme bem, eu só vi o Guilherme rindo, cantando, cantava lindamente. Uma pena ele não ter pego o boom dos musicais. Muito abalado, o pai do ator acompanhou a cerimônia e se despediu do filho com flores brancas. Guilherme sofreu muito. Não merecia ter sofrido tanto nesses 2 anos. É uma doença ainda sendo pesquisada e não há ainda um antídoto que possa, de uma forma mais rápida, suavizá-la ou acabar com ela. O sofrimento causado pela doença, Karam guardou para si mesmo.
Nunca falou sobre a síndrome, nunca se despediu dos amigos. Preferiu poupar quem o conhecia e quem o admirava da dor. Um ato final generoso para quem dividiu tantas risadas com o público. Uma adoção que virou notícia no Brasil. Os atores Bruno Galhaço e Giovanna Elbank adotaram uma menina africana. O Domingo Espetacular mostra como eles fizeram essa escolha e a lista das celebridades que dão exemplo como pais adotivos. Essa menininha só tem 2 anos, mas é cheia de estilo. Titi nasceu na África, mas acaba de desembarcar no Brasil. Ela foi adotada pelo casal de atores Bruno Galhaço e Giovanna Elbank. A notícia foi revelada nesta semana pelo irmão da atriz, o modelo Gianluca. Ele postou a foto da pequena numa rede social e escreveu: "O anjo da família chegou. Bem-vinda, Titi. Nós te amamos." A menina é do Malawi, um pequeno país da África onde mais de 60% da população vive abaixo da linha da pobreza. A Giovanna foi fazer uma matéria lá, né? Então ela conheceu, não é que ela chegou, vou adotar uma criança da África e corre atrás disso. Ela foi lá, conheceu a criança, se afeiçoou pela criança e a partir daí aconteceu todo o processo de adoção. Durante a viagem ao país africano, o casal conheceu projetos sociais no país. Primeiro decidiram apadrinhar uma criança carente de lá. Bruno e Giovanna se comprometeram a pagar os estudos de Cecília, uma menina de 6 anos que continua morando com os pais biológicos. Já o processo de adoção da pequena Titi teria durado mais de 1 ano. Nas ruas, as pessoas comentaram a atitude do casal. Super generoso da parte deles, né? Eu adotaria do Brasil mesmo, que aqui tem muitas crianças que precisam. Não importa muito de onde é a criança, se é de São Paulo, se é do Rio, se é da Colômbia ou se é da África. Eu acho que o importante é realmente procurar fazer o bem, né? E eu acho que essa restrição de fronteiras, eu acho que nesse caso é uma bobagem. Adotar crianças estrangeiras não é novidade entre as celebridades internacionais. Madonna adotou 2 crianças do Malawi, mesmo país onde nasceu a filha de Bruno e Giovanna. Ela é mãe de David Banda e Mercy James, além dos filhos biológicos Rocco e Lourdes Maria. O casal de atores Angelina Jolie e Brad Pitt tem 3 filhos adotivos. Maddox nasceu no Camboja e Pak Sia no Vietnã, 2 países da Ásia. Zahara é da Etiópia, na África. Além dos 3, o casal ainda tem 3 filhos biológicos, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox. A atriz Katherine Heigl é mãe de Neely, que nasceu na Coreia do Sul. A atriz Mia Farrow é pioneira no assunto. Ela é mãe de 9 filhos adotivos. No Brasil, muitos famosos são pais adotivos. É o caso de Daniela Mercury. Em 2013, a cantora adotou uma criança de 3 anos. Logo em seguida, adotou 2 meninas já adolescentes. Quando estavam casados, os atores Marcelo Antoni e Mônica Torres adotaram Francisco e Stephanie. Eu estou tão cansado. A cantora Gal Costa é mãe adotiva de Gabriel. Ela já chegou a declarar que não existe filho adotivo. Filho é filho e acabou. Bonito, hein? Elba Ramalho também faz parte desta lista. Ela é mãe de 3 meninas. Bruno Galhaço e Giovanna Elbank são um caso à parte. O desembargador Antônio Carlos Malheiros já acompanhou muitos casos de adoção e diz que não é comum brasileiros adotarem crianças estrangeiras. Muitos brasileiros quiseram adotar crianças haitianas.
Mas isso acabou não acontecendo exatamente porque o Haiti não é signatário da Convenção de Haia. No Brasil, para a adoção acontecer, é preciso que o país de origem dos pais ou da criança faça parte da Convenção de Haia, acordo que protege as crianças de adoções ilegais. O Malawi não faz parte desse acordo. Eles têm que submeter às leis daquele país, mas a decisão proferida naquele país terá que ser homologada aqui no Brasil pelo Superior Tribunal de Justiça. Normalmente são estrangeiros que adotam crianças brasileiras. No ano passado foram 115 casos. Bruno e Giovana ainda não falaram como foi o processo de adoção, mas a assessoria deles mandou uma nota para a imprensa. A família gostaria de agradecer o carinho e respeito de cada um de vocês. Eles estão vivendo um momento muito especial, de muita alegria. Obrigado. E simpáticos. Bruno e Giovana estão casados desde 2012 e muita gente torce para que outros filhos do coração venham por aí. Eu acho que quem adota um está disposto a adotar muitos mais, né? Eu acho que vai adotar mais.